Olá, tudo bem? Eu sou o Cadu e sejam bem-vindos aos Conectados 2020. Hoje iremos falar com 3 ortopedistas sobre ortopedia nos tempos de quarentena. Nosso evento vai acontecer da seguinte maneira. Teremos aqui nessa plenária a apresentação dos nossos convidados, onde cada um falará um pouco sobre a sua especialidade. Os assuntos serão mãos, coluna e joelho. Após as 3 apresentações e encerramento dessa sessão, teremos fóruns simultâneos, onde cada um dos especialistas vai poder tirar suas dúvidas. É só escolher um dos fóruns e participar. Bem simples. Antes de anunciar nosso primeiro convidado, eu gostaria de convidá-los para participar da nossa enquete. Para votar vai ser bem simples. Basta ler com seu smartphone o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. No fim dessa sessão, a gente vai divulgar o resultado. Nesse link, você também vai poder fazer perguntas na aba Questions and Answers, o QIA, que elas serão respondidas no fórum de debate que vai acontecer no encerramento desse evento. O nosso primeiro convidado é o ortopedista Dr. Luiz Eduardo Almeida, que irá dar dicas de saúde no home office para a sua coluna. De coluna da Clínica Geno Tarso. Vou dar dicas de saúde na nossa coluna nesse período de home office. Como a gente sabe, né, no ambiente de trabalho, no escritório, a gente tem um ambiente que é preparado para melhor ergonomia, né, para o funcionário ficar sentado, com uma melhor postura. Tudo isso é trabalhado, né, pensando na ergonomia e para evitar também dores na coluna. Em casa, muitas vezes, não é possível a gente ter esse ambiente preparado e adaptado. Então, é necessário fazer algumas adaptações e ter em mente algumas dicas importantes. Bom, entre elas, sentar sempre com a postura ereta possível, né, bem adaptado na cadeira. Ter períodos que você possa levantar e alongar para você consiga mudar o estímulo na sua musculatura e o estímulo que passa na sua coluna. Atentar sempre à altura do monitor do computador, para que você tenha uma altura adequada. Vou mostrar num próximo slide qual é a melhor posição. Lembrar sempre da rotina de exercício, que certamente é importante, tanto no período agora de pandemia, quanto no período que não vivemos na pandemia. É importante manter uma rotina de exercício, e isso mudou bastante nesse período. E outra coisa que é muito importante e que tem cada vez aparecido mais, principalmente agora que podemos resolver as coisas numa rotina diferente, que é o uso do aparelho celular. Bom, em relação à postura sentado, a pessoa, o funcionário, né, ele deve ficar sentado na cadeira mais confortável possível, tá? Uma cadeira que tenha um bom apoio para as costas, que mantenha a coluna reta, coluna ereta, com bom apoio na região glútea, sem ficar sentado jogando as costas para trás. Manter sempre o olhar, tentar ao máximo manter o olhar horizontal ao visualizar o monitor, para evitar tanto a flexão do pescoço quanto a extensão do pescoço, que também pode ocasionar problemas e dores na região cervical. Em relação à rotina de exercícios, a gente sabe que muita gente ficou com a academia fechada, né, não pôde manter o que fazia de exercício e agora está querendo retornar, né? Retornar para quem já faz exercício é até mais fácil, né? Lembrando que para a coluna, principalmente para a coluna lombar, que é uma das principais queixas nos ambulatórios, o alongamento é importante, né? O fortalecimento da musculatura abdominal, da musculatura paravertebral lombar e da musculatura dos glúteos é muito importante. São esses grupamentos musculares que são os alicerces para manter uma coluna firme e, com isso, evitar dores e queixas na coluna, né? Quem não tem essa rotina, quem não praticava exercício, deve sim procurar um educador físico antes de começar a fazer essa atividade para conseguir ter uma orientação e evitar alguns probleminhas futuros para um exercício mal feito, mal executado. Em relação à postura com o telefone celular, a gente sabe que hoje em dia a gente resolve muita coisa, né, pelo smartphone. E em casa, a gente acaba ficando mais tempo, às vezes, olhando o celular. Quando a gente olha para o celular, a gente tem a
a tendência a fazer uma flexão da coluna cervical. E isso pode causar um estiramento na musculatura cervical, gerando dor, e pode, inclusive, como você flexiona a coluna, você aumenta a carga nos discos cervicais, naqueles amortecedores da coluna cervical, podendo, inclusive, gerar ou propor causas, queixas relacionadas à hérnia discal cervical. Bom, basicamente era isso. A gente está aberto a perguntas no fórum. Agradeço a oportunidade da GSK. Maravilha, obrigado, doutor Luiz. Eu admito que conforme você foi falando aí sobre como a gente tinha que se posicionar, eu fui aqui me consertando. E durante o dia a dia, né, eu vou ficando com a postura bem ruim, eu vou me focando, vou concentrando, aí quando eu vejo, eu tô todo torto, né? Mas eu juro que eu vou tentar me policiar aí com as suas dicas. Muito obrigado. Bom, vamos chamar agora para falar sobre tendinites em mãos e punhos, Dr. Marcos Lemos. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Olá, Carlos. Agradecer primeiramente a GSK essa oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre um tema muito importante nesse período de isolamento. Pode passar o primeiro slide. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o home office e a sua relação com a tendinite nas mãos e nos punhos. Pode passar. Existem fatores de risco já bem conhecidos para desenvolver uma tendinite, dentre eles o sexo. As mulheres são mais suscetíveis a desenvolver as tendinites, a idade, quanto maior a idade, maior a chance, e a questão hormonal, que é muito importante, certos tipos de tendinite que a gente vai falar mais um pouquinho daqui para frente. Mas o esforço repetitivo é sim um fator predisponente dessas tendinites, porque a movimentação repetitiva dos tendões gera um atrito nestes, e esse atrito gera inflamação, que é a tendinite. Pode passar? Então, separei dois tipos principais de tendinite da região dos punhos, que são muito relacionados com o home office, que é a tendinite de Kerben e a tendinite dos extensores dos dedos ou do punho. Com relação à tendinite de Kerben, é a tendinite dos tendões extensores do polegar, os tendões responsáveis pelo joinha, tá? Como o Luiz falou, o celular vem mudando um pouco o padrão de doença relacionada ao trabalho. Entre eles, a tendinite de Kerben vem crescendo bastante, já que a extensão do polegar é o principal movimento que a gente faz para a digitação no smartphone. A escrita também é associada, mas o celular já vem como um dos principais fatores de risco para essa tendinite. E, em menor grau, a utilização do teclado físico, porque na digitação do teclado físico a gente dificilmente usa o polegar. Aqui vale ressaltar a questão hormonal, tá? Principalmente mulheres, durante o período de gestação ou amamentação, estão muito suscetíveis a desenvolver a tendinite de Kerben. A alteração hormonal nesse período, ela aumenta o risco de desenvolver esse tipo de tendinite. E como é que a gente suspeita? Você vai começar a ter dor e pode até ter um inchaço nessa região radial do punho, nessa região por onde os tendões do polegar passam. E aí você vai até o profissional especialista, ele vai te avaliar e verificar se você tem ou não uma tendinite de Kerben. Como é que a gente faz o tratamento desse tipo de tendinite? Primeiro, falando sempre da prevenção, né? Como o Luiz falou, a utilização do celular deve ser, sim, controlada durante o dia, para evitar com que você tenha o esforço necessário para desenvolver essa inflamação. Mas a gente, pode passar o próximo slide? A gente, muitas das vezes, faz a utilização de órteses específicas para o polegar, como essas que vocês podem ver na imagem. A gente pode usar elas em período noturno e durante o dia não usar. Alguns pacientes em quadros mais graves podem necessitar de uso diurno em certos períodos, tá? E associado à fisioterapia, uso de anti-inflamatório, tudo isso ajuda muito, tá? Em alguns casos, são refratários ao tratamento conservador e que estão atrapalhando o dia a dia do paciente, que geram uma perda na qualidade de vida, a gente pode, inclusive, necessitar uma pequena cirurgia para a liberação desse tendão que está inflamado. Pode passar? A gente vai falar um pouquinho também da tendinite dos extensores dos dedos e do punho. É talvez a principal tendinite associada ao teclado físico, já que a gente faz o movimento de digitação basicamente com a extensão dos dedos e do punho, tá? E também na utilização do mouse. Pode passar o próximo slide. Tem uma questão ergonômica muito importante na utilização do teclado e do mouse.
Quando você utiliza o teclado ou o mouse sem esse apoio para o punho, que a gente pode ver na imagem inferior do lado esquerdo, que é um apoio para o teclado, mas tem um apoio similar para o mouse, a gente faz o que acontece na imagem de cima do lado esquerdo, no setilhado, no pontilhado vermelho. Você tem que voluntariamente fazer uma extensão do punho contínua para poder conseguir digitar e para poder utilizar o mouse, para acamar sua mão no mouse. E isso faz com que o atrito dos tendões ali na região dorsal do punho seja maior. O ideal é que você tenha essa linha verde, esse pontilhado verde, que só é conseguido ou quando você faz o apoio da região do punho, como a gente mostra na imagem inferior do lado esquerdo, e existem até alguns mouses específicos para você não ter que fazer a extensão do punho durante o uso, que é esse mouse que a gente vê do lado direito, porção inferior direita. Pode passar? Existe também uma questão ergonômica muito importante com relação ao uso do teclado. Esse teclado de cima, como vocês podem ver na linha vermelha, que é o teclado convencional, eles necessitam que as pessoas façam um leve desvio do punho para poder alinhar os dedos com as teclas. Quando você faz esse desvio, seguindo o mesmo princípio da extensão do punho, você muda o eixo de deslizamento dos tendões e você faz com que esse atrito na região do dorso do punho aumente. Existem teclados mais ergonômicos, como esse que eu mostrei na imagem de baixo, que já tem uma angulação das teclas para que você utilize com o punho na posição reta, né, na posição sem desvio, que aí você diminui esse atrito e estaria prevenindo essa inflamação dos tendões. Novamente, assim como a tendinite de Kerben, ela é diagnosticada a partir de uma dor na região do dorso do punho ou um inchaço, pode estar presente também, e o tratamento, inicialmente, sempre conservador. Esses ajustes no trabalho, essa ergonomia que o funcionário pode ter no trabalho é muito importante. Muitas das vezes ela previne, às vezes até trata uma tendinite que esteja em grau inicial. E a gente tem órtese e semelhança que eu mostrei anteriormente para uso também, geralmente noturno, mas dependendo do caso a gente pode utilizar durante o dia. E a fisioterapia também é um forte aliado, já que para este caso específico, a cirurgia não é uma boa opção, não existem muito o que fazer cirurgicamente para esse tipo de tendinite. Então, o tratamento conservador é o foco e costuma melhorar bem quando o paciente ou funcionário faz os ajustes no trabalho ou agora em casa, no home office, e faz o tratamento conservador com órtese e fisioterapia. Obrigado. Maravilha, obrigado, doutor Marcos. Aí eu acabei de ver que eu faço muita coisa errada, né? Eu estava até vendo, será que eu digito correto aqui com o polegar e tal? Mas pelo menos eu tenho a almofadinha aqui do mouse e eu vou providenciar aí a almofada para o teclado. Adorei aí as dicas. Bom, o nosso último tema é joelho e para falar sobre ele, o doutor Gabriel Garcês. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gabriel Garcês, sou ortopedista, cirurgião de joelho da Clínica Ortopédica Eugênio Tarso. A ideia é a gente passar rapidamente aqui algumas coisas, algumas lesões, alguns problemas que são relacionados ao joelho, principalmente nesse período agora de quarentena, de isolamento. E, enfim, uma coisa que eu achei super importante é que tanto o Dr. Luiz como o Dr. Marcos frisaram a questão dos exercícios, de quem já fazia, de quem começaria a fazer. E o importante é como esses exercícios vão ser feitos, né? Então, o que está acontecendo no ambiente de ortopedia nesse período de Covid-19? Né? O que a gente vê nas manchetes é isso daqui, né? Problemas na coluna relacionados às pessoas que começam a trabalhar em casa e aí não tiram aquele períodozinho do café que antes tiravam, né? Não tiram aquele períodozinho do descanso que antes tiravam no trabalho. A pessoa que tem a tendinite no punho, porque estava acostumado, às vezes, com o computador do trabalho, com o teclado do trabalho, e agora está passando a usar o teclado e o computador de casa. Aquelas pessoas que se sentiam sedentárias, se sentiam que não estavam fazendo exercício, ou estavam fazendo exercícios e no início da quarentena perderam esse movimento, e aí começam a querer incluir na sua rotina uma rotina de exercícios, uma rotina mais saudável de vida, e isso aí nem sempre consegue ser feito com um profissional de educação física de forma adequada. Né? Então, voltando aqui para a minha área, o que está acontecendo no momento de joelho no Covid, nesse período, nesse ambiente de Covid-19? Né? Para esses exercícios em casa sem o acompanhamento profissional, eles acabam trazendo consequências para o nosso corpo. E aí no próximo slide eu mostro uma sequência de como funciona o joelho, né? Então a gente tem o principal osso do joelho aí, que é o fêmur, pode passar a próxima imagem,
o segundo osso importante da frente, que é a patela. A principal causa de lesão e de dor no joelho, para quem faz exercícios, principalmente o mais famoso deles, que é o agachamento, é justamente essa dor na frente do joelho, essa dor que vem na patela, na parte da frente do joelho. Tá? Então, essa próxima setinha aí, que pode passar, por favor, ela mostra a força de um tendão puxando para cima e a outra setinha mostra a força do tendão puxando para baixo. Quando o joelho está dobrado, essa resultante, que é a próxima setinha que pode passar, mostra a pressão da patela em relação ao joelho. Então, essa é a principal causa de dor, principalmente nesses exercícios em casa sem o acompanhamento. Né? E aí, como fazer então? Esse primeiro movimento, a gente vê na primeira imagem o joelho extremamente flexionado, né, dobrado, então acima de 90 graus de flexão, e aí na sequência de movimentos a gente vai vendo como que funciona esse movimento de agachamento. Ele vai diminuindo a flexão até ficar estendido e volta a aumentar essa flexão. Como fazer então se eu quero fazer o exercício, se eu quero fazer um fortalecimento, mas se eu quero evitar esse aumento de pressão na força da patela contra o fêmur? Na primeira imagem da que a gente estava mostrando ali, o joelho extremamente dobrado, isso aí aumenta muito a pressão, assim como na última imagem. Então talvez seja interessante evitar essa primeira e esse último movimento de flexão e fazer até um movimento um pouquinho menos acentuado de dobrar o joelho. Na imagem do lado ali, a gente tem um outro exercício que ficou muito famoso depois da explosão do CrossFit aqui no Brasil, que é o Power Jump. É aquela semiflexão, a gente vê nessa imagem, a mulher faz uma semiflexão, agacha no máximo até 80 graus ali e dá um salto. Quando ela aterriza, o joelho ele sustenta até 3 vezes o peso do corpo. E isso daí não é uma carga fisiológica, é uma carga que o joelho não está acostumado, e se feito de forma muito repetida também pode trazer lesões ao joelho. Mas então, como fazer? Existe um movimento que é super simples, nesse momento que a gente talvez não tenha facilidade de ter um profissional de educação física orientando e corrigindo os movimentos, você pode fazer em casa, que é o que a gente chama de isometria. Então, essa imagem da esquerda aí está mostrando a moça encostada na parede, com o joelho a 90 graus, o quadril também a 90 graus, e ela mantém essa posição. A contração muscular para permitir essa posição mantida é suficiente para fortalecimento muscular, para algum grau de resistência muscular. Para quem já está acostumado, para quem já tem um pouco mais de know-how de exercícios, essa imagem do lado está mostrando o agachamento no Bosu, que diminui o impacto no joelho também, mas ele acrescenta uma dificuldade que é a superfície instável. Tá? Então isso aqui são dicas para alguns exercícios que entraram na moda agora, nesse período de HIIT, né, de exercícios de alta intensidade em casa, períodos curtos e muita intensidade. Se você fizer eles de maneira correta, você diminui muito a chance de ter a dor no joelho. A dica mais importante que eu posso dar para vocês, talvez, é essa do próximo slide. Não adianta a gente querer que em 2, 3 meses de quarentena a gente saia dessa imagem para essa imagem. Então, eu acho que o exercício tem que ser uma coisa de forma gradual, a gente precisa ter um profissional de educação física acompanhando para que tenha saúde, né? Fazer exercícios, mas com saúde. Então, gente, nós somos a Clínica Ortopédica de Tarso, temos outros ortopedistas lá na clínica também. Eu queria agradecer aí a oportunidade de falar um pouquinho para vocês, né, nesse período de pandemia, de isolamento. Lá na clínica a gente tem também especialistas em pé, tornozelo, ombro, coluna, que é o Dr. Luiz Eduardo, mão, punho, o Dr. Marcos Vinícius. Temos especialistas em ortopedia oncológica, ortopedia pediátrica, e se alguém tiver mais alguma dúvida, fica à vontade. A gente está aqui, está à disposição para tirar a dúvida aí para vocês. Obrigado. Obrigado, doutor Gabriel. Aí, eu acho que eu já estava até prevendo essa sua apresentação, né? Resolvi não fazer exercício em casa para, quem sabe, não ter problema com o meu joelho. Aí eu falei, eu vou só correr então, mas eu corro de máscara para ter problema. E aí, só para garantir... Quando as academias reabrirem, o novo cuidado que vai ter que ser tomado é a retomada de exercícios. Quem ficou 3, 4 meses parado... Eu tenho certeza que tudo aquilo que eu tentei ali ganhar foi embora, mas a gente pega de volta, não tem problema não. Mais uma vez, aí eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês por terem vindo aqui, terem falado com a gente e ter dado essas orientações. Eu queria também agradecer a presença de todos vocês que estão participando desse evento, podendo ver aí um pouco do trabalho. E eu vou apresentar aqui o resultado da nossa enquete.
qual das partes do corpo citadas sentem mais dores no dia a dia? Ainda estão votando? Não tem problema. Então, antes da gente votar, da gente passar aí o nosso resultado, eu queria pedir uma última palavra de cada um de vocês, por favor. Com a palavra aí, doutor Luiz Eduardo, qual seria o último conselho que o senhor daria para a gente? Eu acho que a grande mensagem desse debate aqui é a gente sempre tentar, no meu caso ali da coluna, você proteger a coluna com o que você pode em casa e sempre se policiar, né? Então, eu sei que é difícil, às vezes a gente acaba tendo vícios, mas se sentou de maneira errada, tenta se policiar, se coloca da maneira correta, coloca um alarme no celular ou no computador, levanta, alonga, vai beber uma água, né? Dá uma mudança no estímulo. E em relação ao exercício, exercícios básicos, né? Se você puder fazer em casa. Se quiser partir para alguma coisa um pouco mais elaborada, falar com um educador físico, né? Mais uma vez agradeço aí a todos vocês. Maravilha, perfeito. Obrigado, doutor Luiz. Doutor Marcos, e aí uma última palavra para a gente, um último conselho? Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar falando aqui. Essas dicas que a gente passou são muito importantes. E eu acho que uma outra coisa que o Luiz não falou, que eu acho importante, tenha sempre bons profissionais ao seu redor, tá? Desde o educador físico para te orientar como é que faz o melhor tipo de exercício em casa, até um médico bem capacitado para investigar e conduzir o tratamento de acordo com a patologia que você vê a desenvolver, e também ressaltar a boa eficácia que muitas dessas patologias têm ao tratamento fisioterápico de um bom fisioterapeuta, né? Muitas delas evoluem muito bem com o tratamento fisioterápico, e se você tiver esses bons profissionais ao seu redor, facilita muito o seu dia a dia. Maravilha. Obrigado, doutor Marcos. E aí, doutor Gabriel, mais uma última palavra, mais um último conselho aí para a gente? Mas agradecer mesmo a oportunidade da Irnasta, a GSK, o convite que vocês fizeram. Eu acho que nesse período, tudo isso é muito novo que está acontecendo para todo mundo, né? Esse isolamento, esse período em casa. Eu acho que quanto mais a gente puder trocar experiências, a gente da área da saúde, o que puder passar para vocês de informações, experiências, eu acho super válido. Eu achei super legal o evento aí que vocês fizeram. A gente vai estar agora no fórum, né, para tirar as dúvidas de cada área, de cada especialidade. E quem quiser tirar mais dúvidas mais a fundo, quiser conhecer, a gente tem o site lá, www.genotarso.com.br. Fiquem à vontade também para mandar e-mail, mandar mensagem, a gente está aí à disposição. Agradecer meus colegas aí, é difícil falar do lado de dois feras aí da ortopedia, mas eu achei que foi super legal aqui o evento. Maravilha, muito obrigado, doutor Gabriel. E aí a gente vai agora para o nosso resultado da nossa enquete, né? A gente já tem aí o resultado, o pessoal já votou qual parte do corpo citada sente mais dores, e foi coluna. Pelo visto, doutor Luiz, você tem aí um bom trabalho pela frente quando acabar aí essa pandemia. Você vai ter aí um bom caminho a trilhar para colocar todo mundo ereto de novo, com uma boa postura. Bom, vamos encerrar agora essa sessão e eu convido a todos a participar dos fóruns que nós teremos com os doutores Luiz, Marcos e Gabriel. Se você quiser saber mais sobre o tema coluna, você vai falar com o doutor Luiz e é só entrar no fórum 1. Se você quiser saber mais sobre o tema mãos, você vai falar com o doutor Marcos e é só entrar no fórum 2. E se você quiser saber mais sobre o tema joelho, o senhor vai falar com o doutor Gabriel e entrar no fórum 3. O fórum de dúvidas vai ser logo na sequência da nossa programação, com o nosso início previsto às 17 horas. Bom, eu vou ficando por aqui, eu já me despeço de todos e a gente se vê em breve. Muito obrigado.